de Elias, gente. Todo ano nós fazemos esse período de devoção a Deus, a oração, a palavra. E quando nós falamos em campanha, até vou dar uma introdução para vocês aqui rapidamente. A campanha é um período de tempo que nós dedicamos para um determinado e específico propósito. Quando a Igreja Fonte da Vida faz as campanhas, parece que a Fonte da Vida ela tem esse padrão, porque ela sabe que nós precisamos muitas vezes assumir um compromisso. Mas um compromisso assim, que não seja comigo, que não seja com o apóstolo, mas com Deus. E o que nós fazemos quando nós fazemos a campanha? Nós proclamamos esse período de intercessão de vocês para aquilo que vocês precisam. E também nós fazemos essa campanha para que vocês possam ver que o poder de Deus que aconteceu lá nos tempos de Elias, também pode acontecer nos tempos de agora com a sua vida. E o que nós temos que fazer é trazer aquilo que Deus já fez, porque aquilo que pode fazer e já fez, pode fazer tantas vezes Ele quiser. O que depende de como é que nós estamos trabalhando a nossa fé, como Elias trabalhou. E talvez esse seja o momento mais importante que nós temos quando nós começamos uma campanha, é começar tendo fé. É você começar pegando a sua cartela e coloca mesmo aquilo que você precisa. Porque quando você vem até aqui, você vem buscar o Senhor, e você está dentro de uma campanha, onde o propósito é trabalhar sobre a palavra de Deus, sobre oração, sobre o que Deus fez, e que Deus pode fazer na sua vida também, então você tem que trazer esse poder sobre a sua vida, através da sua oração. Nós oramos aqui agora, a pastora Cris orou aqui agora. O que ela disse? Olha, vocês têm que apresentar aquilo que vocês querem, para que Deus possa fazer. E se Deus fizer, então que vocês não digam foi pela minha força, foi pela minha capacidade, foi pela minha inteligência. Não, foi pelo poder de Deus. E quando você reconhece isso, parece que o mundo espiritual, parece que há um alvoroço muito grande, porque quem fez tudo para dar errado, vai pensar assim, caramba, ele crê em Deus. As armadilhas dele contra você, até como a música falou assim, armas ciladas, né? Ciladas não, laços de embaraço. Aquele que queria trazer tudo isso aí não vai trazer mais, sabe por quê? Porque ele vai ver o seguinte, olha, contra esse que crê, eu vou perder tempo. Ele vai desistir? Não, se você der uma brecha, ele tenta de novo. Mas a ideia é você resistir, é você crer, é você se blindar. Como lá diz em Efésios, você tem que usar toda aquela armadura que Paulo descreveu ali, amém? Mas eu queria começar falando com vocês o seguinte, vamos falar de Elias, porque se a nossa referência é alguém na qual a campanha tem o seu nome, então vamos conversar sobre quem é essa pessoa na qual hoje nós estamos começando uma campanha, sobre tudo aquilo que Deus fez na vida dele, porque nós queremos que Deus também faça a nós. E se você crê que Ele pode fazer na sua vida, então Ele vai fazer, amém? A palavra diz aqui que Elias, eu vou fazer que nem a música aqui, que nem aconteceu. Vou começar do fim para o começo, só para dar mais importância. Elias foi um profeta que viveu em Israel no tempo de Acabe. Acabe era um rei que casou com uma princesa sidônia, né? Era sidonita, que era Jezabel. E ela tinha outras culturas, eles cultuavam um deus chamado Baal. E ali vai acontecer que Acabe casou com ela. E Acabe foi convencido pela mulher. É qualquer coincidência, viu, gente? Ah, mas a Eva também enganou Adão. Não, nada disso não. Às vezes é ensinamento que Deus tem que dar para o povo, para o povo saber fugir das ciladas. E às vezes o povo entra nas ciladas. Às vezes nós entramos em ciladas, por quê? Porque nós não pensamos na palavra de Deus. Nós nem lembramos dos avisos de Deus em sua palavra. Por isso que às vezes a gente tropeça e cai. Mas se você lembrasse, opa, peraí, afasta de mim, Satanás, eu não quero entrar nessa cilada. Então, às vezes, o povo caía nisso. E aqui, o povo vai passar a adorar Baal. E assim termina a história de Elias. No final da sua vida, Elias foi arrebatado e subiu aos céus numa carruagem de fogo. E ele deixou um substituto, que era Eliseu. E o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. A partir do fim da vida de Elias, eu queria que nós dessemos importância para o fim. Porque nós vamos falar sobre toda essa semana aqui, sobre a vida de Elias e aquilo que ele fez, que vai ser bênção em suas vidas, como foi na dele também. Mas imagine você, um homem, que eu acho que não tem nenhum outro igual, na Bíblia e nem história nenhuma, que viu uma carruagem de fogo descendo do céu, fazendo a volta, parando aqui, ele sobe nela e vai embora, e joga a capa e Elias pega. Vocês imaginam a cena de uma carruagem descendo do céu para buscar alguém. Primeira pergunta que eu faço, esse alguém era importante? Era,
porque senão não vinha uma carruagem, vinha um ônibus lotado. Então veio uma carruagem só para ele. E outra coisa, ele vinha da onde? Do ponto de Rio Claro aqui para algum lugar? Não, veio do céu. Aí vocês imaginam assim, um homem na qual Deus manda uma carruagem vindo buscar ele, para elevar ele aos céus, sem ele morrer. Quando você para pensar em tudo isso que Deus fez para mostrar o quanto ele amava Elias, é porque Elias fez tudo como Deus pediu para ele fazer. É porque Elias era obediente. Elias agradava a Deus. Elias, ele orava muito, tinha intimidade com Deus. É como a palavra diz assim, a Enoque era amigo de Deus, andou com Deus e Deus arrebatou Enoque. Enoque nunca mais foi visto na terra. Eu imagino qual era a intimidade de Enoque também com Deus, assim como era Elias. E Elias era um tisbita, não tinha praticamente ideia nenhuma do que Deus ia fazer na vida dele, só que ele era um homem de oração. Ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. E a palavra de Deus vai ensinar, abra suas Bíblias lá em 1 Reis, no capítulo 17. A partir do versículo 1. Só para a gente entender a vida de Elias e o que foi que aconteceu. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, serão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém? A história dele começa na Bíblia, dizendo que ele é um tisbita, e que ele vai profetizar contra o reino de Israel. Israel não, vamos falar aqui que ele estava profetizando contra Acabe, que na verdade ainda havia aquela condição de o homem, o rei, ter a responsabilidade pela nação. E ele vai para Acabe, não vai chover mais, nem orvalho vai cair. E aqui as pessoas ouvem falar de Elias. E a palavra dele foi tão poderosa, que a partir daquele dia não choveu mais. E Elias passou a ser conhecido. A palavra diz que Elias fez muitos milagres em Israel. Fez muitos milagres no período dele. E a palavra dele era uma palavra de poder. E quando ele lançava uma palavra, acontecia. E o que acontece? Todas as vezes que Elias lançava uma palavra, ele lançava depois de muita oração. E aí a gente pergunta assim, poxa vida, se ele foi um grande profeta, e se ele tinha um relacionamento com Deus, como é que pode Deus não ouvir aquilo que ele clamava, que ele orava? E aí é que entra aquela característica de comparação. Vamos lá. Você é igual a Elias? Não precisa falar não. Só pensa. O pessoal fez até assim, levantou até hoje. Você ora que nem Elias? Você tem fé igual a Elias? Você faz as coisas que Deus pede para você fazer, que nem ele pediu para Elias? Existe uma diferença entre você ter um relacionamento 100% com Deus, e existe você ter um relacionamento com Deus. Nos tempos de hoje, gente, nós não temos mais condição de ter um relacionamento de Deus como eles tinham naquela época. Naquela época Deus falava com eles. Hoje Deus só fala através da sua palavra. O que acontecia é que ele tinha intimidade a tal ponto que Deus falava com ele. Deus dava direção para ele. E como é que nós fazemos hoje para buscar isso? Não tem outro jeito, é você conhecendo a palavra dele e crendo na palavra dele. Naquele tempo Elias contava a história dos povos que antecederam ele, dos milagres que Deus fez. Porque conhecia a história, porque alguém contou a história para ele. Nesse tempo de hoje nós temos toda a história aí na sua mão. Olha o acesso que você tem. Elias contava a história talvez de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Aqui você tem de Gênesis até Apocalipse. Olha como nós temos muito mais informações hoje para crer muito mais nas coisas de Deus. E ainda assim nós não trabalhamos a nossa fé como trabalhava Elias com algumas histórias que ele tinha de antecessores dele. Elias nem sabia que ia aparecer Jesus, quer dizer, sabia sim, mas com certeza ele naquele tempo não pregava porque não era tempo de falar de Jesus ainda. Mas ele estava lá com Jesus. E aí acontece o seguinte, quando ele começa a profetizar sobre o reino de Acabe, acontecem muitas coisas. E aí vai acontecer algumas coisas que eu quero falar,
sobre o que acontece com o profeta. Porque, tal qual nós também profetizamos sobre a nossa própria vida, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida da igreja, acontecem coisas que é importante vocês saberem que, por mais que vocês agradem a Deus, haverá aflições, haverá sofrimentos, haverá situações que vocês vão perguntar, mas Deus, cadê o Senhor na minha vida? Você até ora para Ele, mas você fala, mas Senhor, eu tenho orado tanto. Não é tanto. Mas você tem orado ao Senhor, você tem falado com Deus. Mas ainda assim acontecem coisas que vocês não entendem. E eu quero conversar sobre essas coisas que aconteceram sobre a vida de Elias. Por quê? Porque Elias, ele passou por algumas situações que, para qualquer pessoa que conhece o poder que ele apresentou na Bíblia de ter um relacionamento com Deus, poderia imaginar assim, Elias não poderia passar por isso. Como não? Ele poderia passar por isso, ele é um ser humano. E o ser humano tem muitas deficiências, tem muitas virtudes, mas tem muitas deficiências. Nós todos conhecemos as nossas deficiências, e algumas vezes nós nem conhecemos, elas ainda vão surgir. Mas nós também conhecemos as nossas virtudes. E aqui eu quero falar para vocês o seguinte, olha só. 3 pontos que eu considero que são essenciais para que a gente possa entender o quão importante é essa campanha de Elias na nossa vida. E esses 3 pontos, quer dizer, os 3 pontos principais que nós vamos ouvir os 7 dias. Nesse início de dia e também no final da campanha. Porque a vida de Elias se resume nisso. E se você entender que ela se resume nisso, você vai poder se situar entre alguma parte dela, para que você possa crer tal como Elias creu. Amém? Olha só, primeiro tópico, oração tem poder. Alguém duvida disso? Não. Tiago 5, 17 e 18, não precisa abrir não. Mostra que Elias era uma pessoa normal, mas ele sabia que a oração tinha poder, porque ele orava a Deus e Deus respondia. Ele orou fervorosamente com fé, foi atendido nas suas orações. A Bíblia diz que quando oramos com fé e de acordo com a vontade de Deus, Ele atende os nossos pedidos. A oração traz intimidade com Deus. Elias orava muito, por isso ficou muito próximo de Deus. Deus respondia às orações de Elias e Ele também respondia às nossas orações. Quando eu falo isso, eu falo de Deus. Ele responde às nossas orações. Vocês imaginam só alguém chegando na frente do rei Acabe dizendo o seguinte: Acabe, olha, por você adorar Baal, a palavra do Senhor vem e diz agora, não cairá mais uma gota de água nesse Israel, nesse reinado, durante o seu reinado. E assim foi, durante 3 anos e 6 meses. E ele ainda disse no final, só choverá através da minha palavra. Olha o poder e a autoridade que Elias usou ali, para falar para Acabe, tu está errado, cara. Tu está fazendo besteira nesse reino. Deus te deu esse reino para você conduzir, você vai trazer Baal, vai adorar Baal, outro Deus. Quem é que está te guiando? É Deus ou é Baal? Nem isso Acabe sabia mais. Mas ele tinha uma mulher que tinha muita personalidade, e ali ela conduzia. E vai acontecer depois de 3 anos, 6 meses, que Elias vai aparecer lá e vai ter uma grande batalha com os profetas de Baal e Ácera. E ali ele vai acabar com todos eles, não vou entrar nos detalhes, que a gente vai falar isso aí durante a semana todinha, mas ele acabou com todos os profetas de Baal. E aí acontece que naquele dia, a esposa de Acabe disse que iria matá-lo. Aí você imagina, o profeta vai, faz aquilo que Deus manda ele fazer, leva a vitória que ele tem que levar, e ainda fala assim para o rei Acabe, ó, existe uma pequena nuvem, corra que vai ser uma grande tempestade. E naquele dia começa a chover em Israel. Mas a morte dos profetas de Baal e de Ácera, que eram os deuses que Jezabel agradava, ela queria se vingar. E aí vem o Senhor dizendo assim, ó, foge daqui. Você vai ficar lá em frente ao ribeiro lá e eu vou te alimentar. E aí vai acontecer que Elias vai se retirar. E Elias vai se retirar e ele vai entrar em depressão. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, o primeiro ponto foi oração, o segundo ponto é depressão. Todos nós, hoje essa palavra é nova, tá? Depressão, mas desde que eu era pequenininho, quando a gente ficava chateado e triste, é porque hoje seria depressão. Quando você não se conforma com alguma coisa e fica mal, fica bad, não dá certo, deu tudo errado, ó a vida, ó azar, ó a tristeza. É porque agora você está com depressão. Na nossa infância, adolescência, a gente levava a pizza. Para de frescura, rapaz. Era assim que a gente tratava a depressão no passado. Não sei vocês, mas na minha casa era assim.
Estou triste com alguma coisa, não deu certo, ficava deitado, puxava a coberta, para não falar que jogava água fria, né? Graças a Deus. Água quente só foi uma vez no meu irmão, porque ele não queria levantar. Mas em mim ainda era água fria, porque era o caçula. Mas veja só, naquele tempo, a depressão vinha por quê? Porque você não se conformava com aquilo que não dava certo. E é assim até hoje. Acontecem coisas em nossas vidas que você fica perturbado, você fica chateado, você fica triste. E às vezes a tristeza é tão grande que faz com que você não tenha vontade de fazer mais nada. E aconteceu isso com Elias. Elias diz assim a palavra: a vida de Elias nem sempre foi fácil. Depois da grande vitória sobre os sacerdotes de Baal, Elias teve que fugir da ira de Jezabel, porque queria matar. Elias ficou tão deprimido que até quis morrer. Abra suas Bíblias lá em 1 Reis 19, anda só um pouquinho mais, é do 17, vai para o 19. 19, 3 e 4. Olha só o que diz a Bíblia aqui. 1 Reis 19, versículo 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que hoje é Judá, né? E deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí vocês imaginam assim, olha só, Deus usa Elias, pela obediência dele, e fala assim: vai lá, a chuva vai voltar agora para o reino de Acabe. Vai lá, acaba com toda aquela palhaçada lá. Lá tem uns profetas de Baal e Asser, bota tudo para correr. Ele vai lá e faz exatamente como o Senhor disse para ele fazer. Aí ele sai, o Senhor diz assim: agora foge. Olha só, o Senhor até no cuidado com Elias, ele cuidou. Só que no meio do caminho, Elias vai entrar em depressão. Poxa, eu fiz as coisas certas e agora eu mereço isso? Em algum momento da sua vida, você não fez uma coisa boa para alguém e deu tudo errado? Você ajudou alguém e em vez de você receber um reconhecimento, a pessoa vem e te julga, porque falou: não pedi sua ajuda, você fez tudo errado. Alguma vez você já ajudou alguém onde a pessoa não reconheceu e ainda veio falar mal que você ajudou? Levanta a sua mão um monte de vezes. E eu pergunto para vocês: isso te trouxe depressão? Ah, tristeza vem. Mas aqui Elias estava fazendo a coisa que o Senhor mandou ele fazer. E se era para o rei Acabe aprender uma coisa, ele não aprendeu nada. Quem mandava no rei era mais Jezabel do que Acabe. E aí acontece que ele foi lá para uma caverna, os corvos levavam a comida para ele. E aí teve um dia que a água secou, ele reclamou também. Normalmente o ser humano sempre reclama quando as coisas faltam, né? Mas Deus falou assim: agora acabou o seu tempo. Agora você vai voltar lá. E aí acontece que Elias, nesse período, se ele estava em depressão, a palavra vem de Deus dizendo o seguinte: a sua tristeza não vai durar até o outro dia. Ela termina pela manhã. Se hoje você ficou triste, amanhã Deus vai começar um novo dia na sua vida. Se hoje as coisas não deu certo para você, amanhã eu tenho uma surpresa para você. Amanhã eu tenho novidades para você. Amanhã eu vou preparar um caminho onde você, em vez de chorar, você vai rir. A nossa presença e intimidade com Deus permite que nós afirmemos isso, porque assim: hoje o dia não deu certo, Senhor Deus, mas eu creio que hoje o Senhor me colocou numa cilada, mas amanhã o Senhor vai me tirar dessa, vai me colocar num lugar melhor. E quando você faz isso com graça, é como se Deus falasse assim: servo bem, seu servo é engraçado, ele mesmo assim confia em mim. Hoje eu lasquei ele, mas amanhã eu vou abençoar ele. É como se Deus tivesse um relacionamento com a gente a tal ponto que olhasse para a gente e falasse assim: ele crê em mim, ele acredita no que eu falo, ele acredita nas minhas promessas, ele fala aquilo, hoje não deu certo, mas ele sabe que amanhã eu estou preparando um novo dia para ele. E se ele crê que o meu dia de amanhã vai ser melhor do que hoje, então que assim seja. E é esses dias, um após o outro, que a gente tem que entender que depressão para você vai durar só um dia. Hoje eu estou triste, mas amanhã esquece isso. Amanhã Deus está fazendo o sol nascer de novo. E você tem a chance de o que você aprendeu ontem você não fazer hoje. Ah, ontem eu fiquei triste, hoje eu quero me alegrar. O sol nasceu de novo. Se o dia começou novamente, então eu estou aqui. E eu quero que esse dia seja diferente. Então esse é o segundo ponto que eu digo, que na vida da gente, nós não vamos conseguir escapar desses dias.
Nós vamos ter os nossos dias de tristeza, nós vamos ter os nossos dias de angústia, de preocupação, de perturbação, tudo. Nós vamos ter os nossos dias. Mas nós temos que ter a sabedoria de Deus, e a sabedoria também aqui, que a palavra mostra, que quem está no controle de tudo é Deus. E se você crê nele, hoje pode ter sido um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor. E se você crê nisso, então você está fazendo com que Deus cumpra a palavra que Ele já deu para você, de que tudo que você pedir, Ele vos dará. Se você está pedindo um dia melhor amanhã, então Deus vai te dar um dia melhor amanhã. Se você não pedir nada, então seu dia vai ser de acordo com aquilo que já estava programado por Deus. O básico. Mas se você quer melhor, você tem que pedir o melhor. Amém? Terceiro ponto, que não é o último, nem o menos importante, mas é assim. Quando eu falo assim, Deus te sustenta. Quando eu falo assim, a primeira foi oração, a segunda foi a depressão, aí vem a terceira que é a provisão. Elias era um homem que onde ele chegava, as portas se abriam para ele poder ter o sustento dele. Teve uma época que ele passou num lugar, num vilarejo, tinha uma viúva, e ela não tinha nada na casa dele, ele pediu um bolo, e ela falou, não tenho nada, ele pode fazer. E ali ele fez multiplicar todo o alimento daquela casa. E olha a palavra do profeta, ele era tão poderoso pela oração e intimidade que ele tinha com Deus, que ele sabia que aquela mulher só tinha alimento para aquele dia. E ele chega, ela vai fazer o pão, o bolo para ele, ele vai comer, e logo em seguida ele pede para ela conseguir os negócios para colocar vinho lá, vinho não, azeite, e ali ele vai multiplicar o alimento na casa daquela viúva. E aí eles falam assim para você, até a provisão que veio de Deus, Elias recebeu. Olha, Elias, eu vou mandar o corvo te levar a carne, e pode ficar tranquilo que o ribeiro vai ter água para você beber. A provisão, gente, muitas vezes é o que mais nos deixa preocupados, principalmente quando vai chegando o final do mês. Ou quando antecede uma semana do pagamento do nosso salário. Que quando você vai fazer as contas, vai dar vermelho. Aí você fala assim, meu Deus. Eu falo assim, caramba, não está batendo as contas. Aí você começa a ficar preocupado. Aí você começa a ficar ansioso. Aí você começa a arrumar uma forma de você tentar fazer alguma coisa a mais para você suprir aquela necessidade. A pior coisa é que eu não consigo me suportar, eu dever para alguém. Eu não devo para ninguém aqui não, né, gente? Estou devendo aqui, me avisa logo. Estou devendo para você, Luciano. Ó, eu fico até preocupado. Gente, por quê? Porque nós recebemos as bênçãos de Deus. Se Ele quer nos usar para ser abençoadores, nós temos que dar motivo para isso. Nós temos que ser corretos, temos que dar o exemplo. E é interessante aqui quando eu falo que a palavra não, que Deus fazia todo o sustento de Elias e não deixava faltar nada para ele. É porque na nossa vida, gente, se você crer e você acreditar mesmo, não importa se o final do mês é amanhã e você não tem nada hoje. De hoje para amanhã, Deus pode mover tudo a seu favor. O problema é que às vezes nós nos entregamos à derrota. Nós pensamos, não vou conseguir. Você já profetiza antes. Eu penso assim, se você guardar até o último segundo, até depois, Deus pode te abençoar um dia depois que você ficou devendo, não tem problema. Mas você vai pagar com juros, correção monetária, e você vai honrar, ainda vai sobrar. E o que nós não podemos fazer é desistir, porque você imagina se fosse assim. Chega Satanás lá no céu, olha assim, vou usar um exemplo, tá, Cris? Satanás chegou lá, ó, Cris, está devendo um monte de dinheiro. Não sei se você que não está não, mas assim, só com um exemplo. Aí Deus, mas eu conheço a Cris. Ela persevera. No último dia eu vou lá e abençoo ela. Mas você vai ver. Passa do último dia que você vai ver. Se ela não vai falar que não vai nem na igreja, não vou nem louvar. É só ilustração, viu? Aí o que acontece? Passou um dia, atrasou. Aí a Cris vira para mim e fala assim, mas Deus, desse mês o Senhor não me honrou. Mas eu creio que o mês que vem o Senhor vai me dar dobrado. Aí o que Deus faz no outro dia? Pá! Cris, você ganhou dobrado, pronto. Aí ela vai lá, paga, ó, teve uns juros aqui 10%. Não, tá aqui, estou pagando os juros 10%. Sobrou quanto? Sobrou mais 20, 30, 40%. Aí eu pergunto para vocês, você falar mal de Deus ou não crer em Deus mudou a sua vida? Não, você perseverou. Deus às vezes tem plano para provar a gente, para saber até onde nós acreditamos nele. Será que você tem que acreditar até o último dia dele? Você não pode acreditar depois? Você imagina um povo andando 40 anos no deserto, você acha que todo dia eles não pensavam que Deus ia colocar eles em Canaã? Aliás, você imagina que depois de alguns meses eles chegaram a Canaã e não entraram porque ficaram com medo? Aí você fala assim, e Deus quis abençoar? Deus quis, quem não quis foi eles. Agora você imagina,
por conta de alguns 10 que não concordaram com o que foram ver em Canaã, só 2 creram, Josué e Caleb, aquele povo todo andou 40 anos. Eles podiam muito bem falar assim, olha, esses caras prejudicaram a gente, né? Essas 10 tribos aí. Não, mas também não teve nada disso. Essa geração morreu toda, não entrou na terra prometida. Porque Deus disse, olha, essa geração que não creu, não vai entrar na terra que eu separei para vocês. E eles não entraram. E aí eu pergunto para vocês, Deus deu a provisão durante 40 anos, gente. O seu Deus, olha para a pessoa que está aqui, você nunca comeu maná? Fala assim, você nunca comeu maná, né, Cris? Eu também não, eu queria saber qual é o gosto de maná, mas só tem na Arca da Aliança, então se alguém achar a Arca da Aliança, talvez, acho que não vai dar para todo mundo experimentar não, mas eles comeram maná. E ali Deus deu cordonizes, Deus dava água, batia na pedra, jorrava água. Como é que você pode não crer que Deus é o Deus da provisão? Qual é a sua condição em relação àquele povo que estava com sede? Senhor, nós queremos água. E aí, Moisés vai lá, bate na pedra e faz o povo entender que o poder é meu. Aí Moisés vai lá, bate com raiva, ó, por causa de você ter batido com raiva, não ter levado o povo a crer, tu não vai entrar não. Tu vai ver a terra, mas não vai entrar não. Porque a palavra de Deus foi para que o povo visse o poder de Deus e não o poder de Moisés. E aí, gente, ele fala assim, deixou de dar água para o povo? Não, a provisão veio. Então, para fechar, quero que vocês fiquem de pé, para a gente finalizar. Eu não estou vendo nem mais o tempo lá, acho que eu já até passei do horário. Puxa vida, perdoem aí, viu? Se você crê que Deus é o Deus da provisão, você está numa campanha de milagre. A campanha de Elias, ela traz o impossível que ninguém poderia acreditar que pudesse acontecer. Alguém mandar parar de chover e a chuva obedecer. E depois alguém mandar chover e a chuva obedecer de novo. Fora outros milagres que ele fez. E se você está nessa campanha e você crê que Deus que fez isso, pode fazer, mover o impossível também na sua vida, de tudo aquilo que você tem apresentado para Ele que ainda não aconteceu, os dias de você orar, de você jejuar, de você estar em oração, porque o jejum, gente, o jejum ele quebra a sua carne, te deixa mais fraco, mas você, o espírito fica mais forte, porque o seu jejum tem um propósito, de fazer com que Deus olhe para você e diga assim, eu ouvi uma oração poderosa, porque você está praticamente tendo uma intimidade única com Deus. E se você fizer o jejum, fizer a oração, e você tiver um propósito apresentado para Deus, persevera sobre esse propósito nesses dias. Porque se você puder vir todos os dias, amém. Mas se você não puder vir, ora na sua casa, não perca o momento dessa campanha. Esse período que foi dedicado para você praticar isso, comece e termine. Não deixe pela metade. E se você esqueceu um dia ou não conseguiu, no outro dia você faz de manhã e à noite, mas você não deixe de fazer as orações. Que você cumpra o propósito que hoje você está fazendo diante de Deus. E se a palavra mostra que o poder da oração estava com Elias, então esse poder também está com vocês, amém? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, saiam daqui com todo esse poder. Pega a sua cartela, só vou fazer uma oração rapidazinha. Pega a sua cartela.